Olá, amigos. Hoje vamos contar uma história pouco conhecida, a de um homem que tentou comprar o Espírito Santo. É a história de Simão, o mago, um feiticeiro que se confrontou com o poder de Deus. Deixe seu like se quiser ver mais histórias raras e surpreendentes da Bíblia. Vamos começar. Na cidade de Samaria, onde as vozes dos homens se misturavam ao murmúrio dos ídolos e das esperanças vãs, havia um homem cujo nome era conhecido entre todos, Simão, o mago. Desde muito tempo, ele encantava o povo com sinais e prodígios que pareciam ultrapassar a compreensão humana. Com gestos enigmáticos e palavras veladas, fazia cair o espanto sobre as multidões. E muitos, admirados com seu poder, diziam uns aos outros: "Este homem é o poder de Deus, aquele que é chamado de grande." Assim, ele dominava corações e mentes, sendo reverenciado como alguém tocado pelo divino, embora sua força não viesse do alto, mas da vaidade do mundo e das sombras ocultas. Os dias passavam, e Samaria continuava envolta naquela aura de encantamento e falsa luz. O nome de Simão ressoava nos becos e nas praças, e até os nobres temiam contrariá-lo. As crianças ouviam seu nome em histórias sussurradas, e os anciãos o observavam com olhos desconfiados. Mas tudo aquilo estava prestes a mudar, pois em meio ao silêncio do costume, ergueu-se uma nova voz, a voz de Filipe, servo de Deus, cheio do Espírito e da verdade. Filipe não vinha com truques ou encantamentos, nem trazia objetos mágicos, mas suas palavras, simples e cheias de autoridade, rasgavam os véus da ilusão. Ele anunciava Jesus Cristo, o crucificado e ressuscitado. E com cada proclamação, os corações começavam a se mover. Paralíticos se levantavam, espíritos impuros fugiam em gritos, e uma alegria nova começou a brotar entre o povo, como uma nascente rompendo a terra seca. A luz que Filipe trazia não era efêmera, nem artificial. Era uma luz que revelava, que curava, que libertava. E diante dessa luz, mesmo os olhos de Simão começaram a se abrir. Ele, que por tanto tempo se sustentara nas sombras, viu-se diante de um poder diferente, não manipulável, não negociável. Tocou-lhe o temor. E um desejo estranho começou a brotar-lhe no peito. Não o desejo de destruir, mas de participar. E assim como tantos outros, ele creu e foi batizado, caminhando ao lado de Filipe, maravilhado com os sinais ainda maiores que agora presenciava. Mas mesmo naquele novo caminho, seu coração ainda estava dividido. Aquele que fora chamado de o Grande, agora seguia como discípulo, mas o velho desejo pelo controle, pela influência e pela glória não o havia abandonado. Em seus olhos havia fé, mas também ambição, e o céu, que tudo vê, permanecia em silêncio, por enquanto. Mas os céus não haviam ainda revelado toda a sua glória sobre Samaria. Pois embora muitos tivessem crido, e embora as águas do batismo tivessem acolhido novas almas com júbilo, o Espírito Santo ainda não descera sobre os fiéis, como em outros lugares. Os corações estavam despertos, sim. A fé havia sido plantada, mas faltava ainda o fogo vivo, o selo da presença divina. Aquele dom que não vem por palavras, mas por imposição de mãos dos que foram enviados com autoridade. Então os apóstolos que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia recebido a palavra de Deus, decidiram enviar 2 dentre os mais firmes, Pedro e João. Não eram homens comuns, nem recém-chegados ao chamado. Tinham caminhado com o próprio Cristo, comido à sua mesa, ouvido suas palavras e contemplado sua glória no monte. Tinham visto o túmulo vazio e sentido o sopro do Espírito na sala fechada. Eram testemunhas do invisível, portadores de um poder que não se explicava, apenas se reconhecia. Quando chegaram a Samaria, seus passos silenciaram as praças e seus olhos, como espelhos do céu, examinaram cada alma. Não vinham com pompas, nem buscavam honra, mas traziam uma missão: orar pelos novos crentes para que recebessem o Espírito Santo. E assim,
o fizeram com mãos estendidas. Palavras discretas e fé inabalável invocaram sobre os convertidos a promessa do Pai. E ela veio, como vento sagrado, como perfume de eternidade, como calor que invade o íntimo. Um a um, os irmãos foram sendo tomados por aquela presença. Olhos brilhavam, línguas balbuciavam, o chão parecia respirar com eles. E foi então que Simão viu. Com olhos famintos, testemunhou algo que nem todos ali compreendiam. Ele não apenas percebeu o milagre, ele o decifrou com a mente de quem havia manipulado muitos. Aquilo não era como os truques que ele fazia, não era ilusão nem encantamento. Era algo real, puro, direto do trono de Deus e era transferível pelas mãos daqueles homens. Foi nesse instante que sua antiga natureza despertou como fera adormecida. Ele se aproximou com pressa, e embora suas palavras soassem humildes, o brilho nos olhos o traía. Tirando moedas de sua bolsa, prata tilintando com pressa e ansiedade, ele as ofereceu aos apóstolos. Não como um presente, mas como pagamento, como proposta de troca. Dai-me também este poder, suplicou, para que todo aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Mas naquele gesto, o céu estremeceu, porque Simão não compreendia que o que tentava comprar não era um objeto, nem uma habilidade, mas a própria presença do Altíssimo. Aquilo que descera como dom gratuito, ele tentava adquirir como mercadoria. E o silêncio que se seguiu foi mais pesado que qualquer palavra. No olhar de Pedro havia ira, mas também tristeza, pois via-se diante de um homem dividido, tocado pela fé, mas ainda acorrentado ao desejo de ser Deus em lugar de Deus. E Pedro, aquele que negara o Senhor por medo, mas depois se tornara pedra viva e coluna da igreja, fitou Simão com olhos que ardiam como brasas. Naquele instante, ele não falava apenas como homem, mas como porta-voz de uma justiça que vem do alto, uma justiça que sonda os corações e não se ilude com gestos ou moedas reluzentes. Pereça contigo o teu dinheiro, declarou com voz firme e cortante, como espada de dois gumes. Porque julgaste que o dom de Deus se compra com prata. As palavras saíam não apenas da boca, mas do espírito. Pesavam sobre o ar como trovões num céu sem nuvens. Cada sílaba cortava o véu da aparência, revelando o que se escondia atrás do rosto de quem fora batizado, mas não purificado. Pois Simão havia se juntado aos crentes, sim, mas não entregara sua ambição. Buscava o Espírito, mas para o controlar, não para ser moldado por ele. Pedro prosseguiu, não com ódio, mas com autoridade santa. Tu não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Era o veredito. A fé de Simão não era fé verdadeira, mas fascínio. O batismo que recebera lavara-lhe a pele, mas não alcançara as profundezas onde o orgulho ainda reinava como rei silencioso. E naquele momento, o homem que antes era temido em Samaria se viu nu, exposto diante da santidade. Arrepende-te, pois, desta tua maldade. Continuou Pedro, agora com tom mais grave, como quem oferece uma última tábua antes do naufrágio. E ora a Deus, talvez te seja perdoado o pensamento do teu coração, pois vejo que estás em fel de amargura e em laços de iniquidade. Simão, que tantas vezes falara com segurança, que encantara multidões com palavras vazias e gestos estudados, agora mal conseguia sustentar a própria voz. Seus lábios tremiam, e não havia mais soberba em seu semblante, apenas temor. Ele não negou a acusação, não tentou se justificar, nem cobriu sua vergonha com mentiras. Sabia que fora descoberto não pelos homens, mas pelo Espírito. Rogai vós por mim ao Senhor, murmurou, para que nada do que dissestes me sobrevenha. Mas até sua súplica parecia incompleta. Não havia nela o arrependimento que transforma, mas sim o medo das consequências.
Ele não clamava por mudança de coração, mas por fuga do castigo. Seu pedido era como cinza lançada ao vento leve, disperso, sem raiz. E assim, em meio ao sopro do Espírito e o peso do julgamento, o nome de Simão foi selado não como exemplo de fé, mas como advertência eterna, pois tentara comprar com ouro aquilo que só se recebe com humildade. Tentara possuir o que só se concede a quem se rende. E enquanto os apóstolos seguiam adiante, firmes em sua missão, ele ficava para trás, envolto em silêncio, um homem dividido entre luz e trevas, sem coragem de escolher o lado certo. E depois da palavra do apóstolo, houve silêncio. Não o silêncio comum das pausas entre falas, mas um silêncio denso, que se instalava como neblina sobre o vale das consciências. Os olhos se desviaram de Simão, os murmúrios cessaram, e até o vento parecia hesitar entre as tendas de Samaria. O homem que outrora era chamado de o grande poder de Deus, estava agora curvado, não pelo peso de alguma força exterior, mas pelo colapso interno de um império erguido sobre vaidade e controle. Aqueles que antes se inclinavam diante de suas mãos agora se afastavam em passos lentos, temendo que qualquer proximidade com ele pudesse manchar suas próprias vestes de fé recém-tecida. Simão não chorava. Seus olhos estavam abertos, mas secos, como os de quem perdeu o caminho do arrependimento. Sua alma estava em ruínas, mas ele ainda não sabia o que fazer com os escombros. Permanecia ali, imóvel, enquanto os apóstolos oravam e os fiéis exaltavam a Deus. Ele, o antigo encantador, agora era apenas um homem quebrado, e, no entanto, a rachadura em seu peito não fora suficiente para que a luz penetrasse. Dentro dele, uma guerra silenciosa se acendia. O orgulho, ferido, buscava razões, tentava se levantar para dizer que tudo não passara de um mal-entendido, que suas intenções eram boas, que apenas desejava fazer o bem aos outros. Mas nenhuma dessas desculpas encontrava voz. A autoridade das palavras de Pedro calava cada tentativa de autojustificação, como muralhas divinas erguendo-se diante de seus pensamentos. Ao mesmo tempo, algo mais profundo, mais antigo, mais escuro, sussurrava em sua mente um ressentimento disfarçado de humildade, uma tristeza que não vinha da contrição, mas da vergonha pública. Não estava arrependido por ter tentado comprar o dom de Deus. Estava humilhado por ter sido descoberto. E essa diferença era abismal. As palavras, rogai por mim ao Senhor, ainda pairavam no ar, frágeis como um fio de fumaça que se desfaz com o menor sopro. Pedro não respondeu. João permaneceu em silêncio. Era como se o céu houvesse fechado os ouvidos até que a alma de Simão fosse capaz de falar por si mesma. Pois há pecados que se lavam com lágrimas, mas há também aqueles que precisam de abandono não apenas da ação, mas do próprio orgulho que a sustentou. E ali, naquele espaço suspenso entre graça e queda, Simão permanecia, não como convertido, nem como herege declarado, mas como figura partida. Um símbolo do que acontece quando o homem busca o dom de Deus sem desejar o Deus do dom. E enquanto os fiéis se reuniam em oração e louvor, exaltando aquele que habita entre os humildes, Simão, o mago, experimentava sua primeira noite de silêncio verdadeiro. Não havia mais aplausos, não havia mais olhos voltados a ele. E talvez, apenas talvez, nesse silêncio sombrio, pudesse nascer enfim o início de uma nova verdade. E ao raiar do dia seguinte, as ruas de Samaria estavam mais silenciosas que de costume. A cidade, antes cativa dos encantos e gestos de Simão, agora parecia ter acordado de um longo sono. Os olhos que outrora o buscavam com reverência agora evitavam cruzar com sua sombra. As bocas que o exaltavam como instrumento do céu agora murmuravam seu nome com cautela, quase como se temessem invocar maldição. A transformação que viera com a chegada da palavra não apenas libertara os corações,
ela também desmascarara os ídolos disfarçados de profetas. E Simão, que costumava caminhar com a cabeça erguida, agora se movia com passos lentos, quase arrastados, como se cada pedra do caminho pesasse mais que o anterior. Já não era procurado para oráculos ou curas. Ninguém mais lhe pedia bênçãos ou visões. O povo via nele não um líder caído, mas um espelho, um reflexo sombrio do que acontece quando se busca Deus por interesse e não por adoração. Sua queda não fora apenas pessoal, ela educava a todos. E essa educação, embora silenciosa, era profunda. Pedro e João, por sua vez, não voltaram a tocar no nome de Simão. Como anjos em missão, cumpriram seu papel e seguiram para outras cidades, deixando atrás de si não só novos crentes, mas também uma lição que se gravaria nos corações como fogo nas tábuas. O episódio do mago tornou-se semente de discernimento. Desde então, os irmãos passaram a vigiar seus próprios desejos com mais zelo, suas orações com mais reverência e seus dons com mais temor. Nas reuniões da comunidade, não se falava abertamente sobre ele. Seu nome era mencionado apenas em voz baixa, como advertência aos que se aproximavam da fé com corações divididos. Cuidado com o espírito de Simão, diziam os anciãos, pois ele se apresenta como admiração, mas carrega dentro de si o desejo de controlar o que só pode ser recebido com rendição. Assim, o nome de Simão, que antes era glorificado, agora era lembrado como sombra não por vingança, mas por sabedoria. E quanto ao próprio Simão, ninguém sabe ao certo se algum dia dobrou os joelhos em arrependimento verdadeiro. Alguns diziam que mais tarde voltou aos velhos caminhos e se envolveu com seitas e heresias, buscando novamente poder sob o disfarce da fé. Outros, mais compassivos, acreditavam que ele, em silêncio, escolheu uma vida de penitência longe dos olhos humanos. Mas o texto sagrado se cala, e esse silêncio é talvez mais eloquente do que qualquer final inventado. Pois o que fica para os séculos não é a biografia completa de um homem, mas o eco do seu erro. E no caso de Simão, o eco dizia: não se compra o espírito com moedas. Não se toca o sagrado com mãos profanas. Não se engana a Deus com intenções douradas por fora, mas apodrecidas por dentro. E assim, através do fracasso de um só, muitos aprenderam a temer. E no temor, a amar com mais pureza o Deus que não se vende, mas que se dá. Os dias que seguiram foram longos para Simão. Não porque as horas tivessem mudado, mas porque o tempo, dentro dele, parecia ter parado. Já não havia aplausos nem atenção. Não se esperavam mais dele palavras de sabedoria ou visões do além. E naquele silêncio novo, mais profundo que qualquer feitiço ou fama, ele se viu pela primeira vez diante do espelho nu da alma. E o que viu não lhe agradou, pois, ainda que as mãos estivessem limpas, o coração guardava poeiras de orgulho antigo. Ainda que os lábios balbuciassem palavras piedosas, no mais íntimo havia uma ausência não de conhecimento, mas de entrega. O homem que buscara o Espírito não por amor, mas por utilidade, agora andava sem direção. Já não podia voltar aos encantamentos, pois conhecera a verdade, mas também não podia avançar com os santos, pois não estava pronto para morrer para si mesmo. Dentro dele, uma névoa constante cobria o altar da consciência. Era como se um véu de cinza tivesse se deitado sobre sua alma, tornando tudo opaco, os gestos, os pensamentos, os propósitos. E essa cinza não vinha de fora, era fruto daquilo que foi queimado e não virou luz. Simão começava a entender que o maior castigo de seu erro não era a repreensão pública, nem o abandono dos homens, mas a percepção de que seu coração não estava apto para habitar os lugares onde o Espírito repousa. Às vezes, sentava-se entre os novos crentes, em silêncio. Ouvir falarem do reino dos céus lhe causava ao mesmo tempo desejo e dor. Sentia-se como alguém parado do lado de fora do templo, escutando cânticos sagrados, sem poder atravessar os portões.
A fé parecia-lhe agora um jardim murado, belo, puro, inalcançável. Certa vez, enquanto caminhava sozinho nas colinas, longe da cidade, olhou para o céu e tentou orar. Mas as palavras não vieram. Apenas um suspiro pesado lhe escapou, como brasa morrendo no frio. Não havia mais nada a oferecer. E talvez esse nada fosse o começo de alguma coisa. Pois só quando o homem chega ao fim de suas forças, começa a graça. Só quando se cala toda a pretensão, ouve-se a voz que sussurra no deserto. Mas até esse momento chegar, Simão caminhava nem mago, nem discípulo, apenas homem. Um homem quebrado diante de um Deus que não se compra, mas que talvez ainda o estivesse esperando, em silêncio. E assim, Simão desapareceu das Escrituras. Nenhuma outra linha nos revela seu destino final. Nenhum testemunho tardio, nenhum sinal de sua morte, nem de sua redenção. Como uma sombra ao entardecer, sua presença vai se apagando devagar, não com barulho, mas com o silêncio dos que não souberam atravessar o limiar entre admiração e rendição. Ainda assim, talvez esse silêncio não seja vazio, mas propósito. Talvez seja uma porta entreaberta, deixada para que cada leitor, cada ouvinte, cada crente complete o que Simão não pôde concluir. Porque a verdade é que Simão nunca foi apenas um homem. Ele é uma advertência viva, um espelho antigo onde tantos, ao longo dos séculos, puderam ver o reflexo de um desejo impuro disfarçado de devoção. Em todas as gerações nascem novos Simões. Homens e mulheres fascinados pela linguagem da fé, tocados pela atmosfera dos milagres, mas ainda acorrentados à vontade de possuir aquilo que não se possui, aquilo que só se recebe com mãos abertas, joelhos no chão e orgulho desfeito. A história de Simão, o mago, não termina com sua voz, mas com uma pergunta suspensa no ar. Ele se arrependeu ou permaneceu à margem, observando a fé de longe, como um viajante diante de uma cidade sagrada que nunca ousou entrar? O coração dele se quebrou de verdade ou apenas se feriu de vergonha? Deus o rejeitou para sempre ou esperou até o último fio de vida, como espera um pai diante do portão vazio? Não sabemos. E talvez não precisemos saber. Porque o mais importante não é o fim de Simão, mas o aviso que seu caminho deixou atrás de si. O Espírito Santo não se vende, não se manipula, não se controla. Ele não responde a moedas nem a ambições. Ele repousa sobre os que tremem diante da verdade e recusa os que o buscam como ferramenta. A fé não é instrumento de poder. A graça não é moeda de troca. Ela é dom, e dom só se recebe de mãos limpas e coração quebrantado. Que ninguém ouça essa história com leveza. Que ninguém a conte como curiosidade, mas como chamado. Porque o nome de Simão, que um dia foi exaltado entre os homens, hoje vive entre os fiéis não como glória, mas como lembrança de que o reino de Deus não é conquistado, é recebido, e que todo aquele que se aproxima do sagrado se aproxime com reverência. Não busques o dom, busca o doador. E se você chegou até aqui, saiba que não foi por acaso. A história de Simão, o mago, não é apenas uma lembrança distante das páginas antigas. Ela fala também de nós, das intenções que trazemos no coração, das vezes em que buscamos a Deus por interesse, ou por medo, ou por desejo de controle. Mas o verdadeiro encontro com o divino só acontece quando abrimos mão de tudo o que pensamos ter e nos entregamos por inteiro, sem máscaras, sem barganhas, sem reservas. O Espírito não é uma recompensa por boas obras, nem uma moeda de troca por rituais. Ele é presença viva, dom absoluto, que só repousa onde há verdade. Que essa história tenha tocado algo em você, talvez um pensamento esquecido, talvez um desejo de voltar, talvez um chamado silencioso à rendição. Se este vídeo falou com a sua alma, se te fez refletir, então deixe seu like não por nós, mas para que essa mensagem alcance ainda mais pessoas.
E se quiser ver mais histórias como esta, escritas com respeito, profundidade e fé, inscreva-se no canal. A fé verdadeira começa quando termina o espetáculo. Que Deus abençoe seu caminho.